A fotografia de uma cidade é a fotografia de uma sociedade. Examinando-a com algum cuidado, veremos se é rica ou pobre, justa ou injusta, solidária ou discriminatória. O que é a cultura de espaço? O cidadão, a cidadã, o menino, a menina, o cidadão com mais idade, ter referências claras do seu lugar, ter referências claras da sua rua, ter referências claras da sua cidade, ter referências claras de um tamanho de Brasil, com suas várias regiões, sua diversidade ambiental, um conhecimento da fronteira, não a fronteira só do conflito, mas a fronteira da harmonia, a fronteira do diálogo, a fronteira dos bairros, a fronteira da sua rua, a fronteira da sua casa. Então, essa cultura de espaço ela é fundamental no exercício da cidadania. Ela é básica para o cidadão brasileiro, para a cidadã deste país. Cartografia não é somente um desenho. Ela continua possibilitando mostrar como a sociedade funciona, como anda a nação, onde estão os excluídos, onde estão os incluídos no sistema dominante. É um instrumento que, de certa maneira, fala e torna visível o que muitos e muitas não querem ouvir nem ver. A cultura de espaço, no processo real de educação, se dá em quê? O estudante, a estudante, compreender, entender a alfabetização cartográfica. Entender, por exemplo, o sistema de coordenadas. Eu estou aonde? Como é que eu me localizo? Mas, sobretudo, a linguagem. Como é que é o sistema simbólico? Como é que eu represento elementos da sociedade, elementos da paisagem, em um mapa? Uma mancha de uma cidade, de uma área urbana, que depois eu posso também representar isso como um bairro. Se eu dou um zoom, isso é um bairro. Se eu dou um zoom, isso é uma rua. Eu já trabalhei com relação de escala, de dimensão, de tamanho do espaço geográfico que eu estou querendo ver. Eu quero ver em que escala. Então essas referências da escala, essas referências do sistema de coordenadas são fundamentais nesse processo de compreensão, assim como a simbologia. Como é que eu represento isso tudo? Que cores eu vou usar, que símbolos eu vou usar. O verde está muito associado à floresta. Pode ser uma mancha. Um ponto de uma escola. Então pode ter um símbolo específico de uma escola. Uma escola é pontual. Um rio já é uma informação que se dá de maneira linear ao longo de uma linha, uma estrada de ferro, uma via pavimentada, não pavimentada. Isso tudo tem linguagens gráficas que possibilitam representar com símbolos cartográficos, que existem vários tipos possíveis, por isso que a gente chama que tem uma alfabetização cartográfica. No Brasil, onde a questão da cidadania é geralmente limitada e mutilada, a situação do letramento geográfico é emblemática e emergencial. Essa alfabetização tem que se dar nesses momentos iniciais da formação escolar. O ensino fundamental ele é extremamente importante para que essas bases cartográficas sejam semeadas, que por sua vez vai se desdobrar em todo o processo da vida, da cidadania. Se existe uma precariedade neste momento escolar, todo o desenvolvimento da vida daquele cidadão, daquela cidadã vai ser precário. Vai ser o quê? Vai ter uma certa resistência no uso de mapas, vai ter uma dificuldade de consulta, vai usar algo que é muito popular hoje no Brasil, que é o jeito. Pergunta-se, onde é que fica tal lugar? Ou entra em um táxi, pede para levar em tal lugar. Muitas vezes, consultando um mapa de um hotel, ou consultando um mapa que pode ser comprado em uma banca de revista, você soluciona um problema de deslocamento. De repente, o lugar que você está indo não é nem tão longe, dá para ir andando 2, 3 quadras. Quantos brasileiros, quantas brasileiras viajam, atravessam esse país continental dias em ônibus ou em automóveis e não sabem a extensão do que percorreu? Isso tudo é também a cultura de espaço, é a curiosidade em uso dos mapas, Por isso que essa base escolar ela é extremamente importante para a formação da cidadania. A geografia continua sendo a área do conhecimento que tem o compromisso de tornar o mundo e as suas dinâmicas compreensíveis para a sociedade. Portanto, dar explicações para transformações territoriais e apontar, sobretudo, soluções para uma melhor organização do espaço. Geografia, Grafia, geo. Então, em algum nível, os mapas, historicamente, secularmente, foram
peças fundamentais no exercício e na prática geográfica. Nesse momento da sociedade, nós vemos que os mapas estão cada vez mais imprescindíveis, sobretudo como ferramentas básicas para ajudar a sociedade a ter soluções. A cartografia é fundamental porque continua sendo uma peça básica para representar, para interpretar e, sobretudo, para apontar pistas de soluções para a dinâmica da sociedade. Ao geógrafo cabe capturar, registrar e representar bem, a partir das suas interpretações, essas dinâmicas da sociedade, do ambiente geográfico. E por isso que o geógrafo, a geógrafa, são profissionais extremamente fundamentais hoje, não só na sociedade, no país, Brasil, mas eu diria um profissional fundamental, sobretudo nesse processo de globalização. As fronteiras hoje são lidadas de outra maneira, temos outras referências para lidar. O tempo real da informação, o tempo real do fluxo de dados, a rapidez que o ciberespaço está dando para nós, as imagens satélites que agora são semanais, diárias. Vivemos uma revolução também no processo do conhecimento geográfico e, nesse sentido, a cartografia é fundamental porque continua sendo uma peça básica para representar, para interpretar e, sobretudo, para apontar pistas de soluções para a dinâmica da sociedade.